Boa tarde, pessoal, tudo bem? É o Fabiano com vocês mais uma vez aqui. Vamos falar hoje um pouquinho da parte de SST dentro do INDP, como é que funciona essa parte de saúde e segurança do trabalho. Mostrar ali onde ficam os cadastros, né, algumas informações para vocês, que é uma parte que a folha de pagamento teve que assumir, né, de um tempo para cá. Então, a gente sabe, assim como entrou há pouco tempo também o processo, né, que são rotinas que nem sempre estão envolvidas diretamente a quem faz a folha de pagamento, mas muitas vezes acaba respingando no pessoal que faz a parte de folha de pagamento, escritórios ou a área de RH da empresa. Então, o intuito de hoje é justamente mostrar algumas opções, né, e falar um pouquinho ali dessa parte da saúde e segurança do trabalho, né. Como todo mundo sabe, né, ela já iniciou, né, dentro do E-Social, está em vigor já há algum tempo. Então, já não é de hoje, né, que é essa obrigatoriedade, né, para as grandes empresas. Ela começou lá em 2021, depois para as demais elas vêm em 2022, e para os órgãos públicos ela entrou lá em 2023. Então, teve todo esse faseamento ali de entrada, né, dos fatores. Um dos maiores, vamos dizer assim, entre aspas, agravante, é que quando a gente presta a informação do SST, na verdade, a gente está divulgando a vida do trabalhador dentro da empresa, né? Então, por isso que ela é muito importante. E depois ele está fazendo um requerimento de uma aposentadoria especial ou algo do gênero, ele tem que ter essas informações corretas. Antigamente quase ninguém dava bola, né? Muita gente negligenciava essa parte. Se vocês pararem para ver no mercado de trabalho também, o pessoal que trabalha com saúde e segurança do trabalho cresceu muito no mercado. A busca desses profissionais aumentou consideravelmente, porque antes quase ninguém se preocupava em fazer. Hoje todo mundo sabe que precisa e há necessidade de fazer, né? Porque tudo que se escritura digitalmente, vocês estão gerando uma prova contra vocês mesmos, né? Ou contra a empresa que vocês estão fazendo a folha de pagamento. Então, dentro do E-Social, quais são os eventos que tratam dessa parte? Então, um deles é o 2210, que é a CAT. O 2220 traz a parte do ASO, e o 2240 que traz o ambiente de risco. Então, esses são os eventos que vão cuidar dessa parte, né? 2210 CAT, 2220 ASO e o 2240, né, os ambientes de risco. Então, são esses mapeamentos que são feitos lá. Então, como é que a gente pode tratar esses itens dentro do INDP? Tem 3 tipos de informações que a gente pode tratar, tá? Então, como é que vocês podem fazer esses cuidados do SST dentro da data sample, né, dentro do INDP? Vocês podem simplesmente cadastrar as informações do INDP, tudo, no caso, né? Cadastrar o ambiente de risco, cadastrar o risco, cadastrar as informações dentro do detalhamento da atividade dentro da função. Vocês podem cadastrar os ASOS, vocês vão emitir as CATs, vocês vão fazer toda essa parte para poder estar encaminhando depois para dentro do E-Social. E aí, com isso, né, vocês vão estar escriturando digitalmente essa informação. Tá? Depois eu vou mostrar essas telas de cadastro para vocês ali. Tem uma segunda opção, que é uma importação do XML. Como é que funciona isso? Algumas clínicas, elas adotam o papel de fazer o mapeamento de risco, fazer toda a interpretação de risco, cuidar dos ASOS, fazer toda essa parte. Mas eles não transmitem, eles não pegam assim, um certificado ou uma procuração para fazer a transmissão. Porque esse módulo, assim como o módulo aquele de né, ele tem uma parte separada dentro do E-Social, ele é um módulo à parte. Tanto que vocês logo lá no portal do E-Social, vocês conseguem acessar a parte de saúde e segurança do trabalho sem mexer na parte de cadastro e remuneração. Por que foi feito isso? Justamente para uma equipe de saúde e segurança do trabalho ter acesso a essas informações sem ter acesso aos dados cadastrais. Então, por isso que eu digo que caso vocês... Ah, Fabiano, eu tenho uma clínica que vai cuidar disso, ela vai gerar só o XML para me mandar? Perfeito. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer os mapeamentos, ela vai fazer os laudos, ela vai fazer a assinatura dessas informações, ela vai ter algum sistema que ela vai cadastrar esses dados para vocês, né? E depois ela vai informar, ela vai disponibilizar para vocês o XML do E-Social. Quando ela disponibilizar o XML do E-Social, aí você só tem o trabalho de importar no sistema e transmiti-lo para o E-Social. Lembrando que essa importação que vocês estão fazendo, ela não vai cadastrar nada no INDP, porque não é vocês que gerenciam os cadastros, e sim a clínica. Ela só vai ler o XML e vocês vão poder transmitir esse XML para o E-Social. Como é que funciona essa parte aqui, tá? Vou abrir aqui o sistema rapidamente para mostrar para vocês. Então, vocês vão vir aqui em movimentações, né? E-Social, geração e transmissão. Então, aqui dentro dessa parte do E-Social, se vocês forem nos eventos que estão relacionados à parte de comunicação de acidente de trabalho, se eu clicar com o botão direito aqui na tela, eu vou ter a opção ali, de enviar XML de terceiros. Cliquei com o botão direito. Então, com isso, quando eu clicar aqui, ele vai me perguntar aonde está esse arquivo dentro do meu computador.
Claro, esse arquivo foi disponibilizado por quem? Pela clínica. Então, esse arquivo tem que estar sempre no último layout do e-social, tá? Assim como o sistema trabalha sempre com o último layout, esse arquivo também tem que estar. Então, a clínica faria o quê? Faria o mapeamento, faria os cadastros em algum sistema e geraria o XML. Vocês viriam aqui, enviar o XML, vão importar esse arquivo, aí ele vai ficar com aquele mesmo passo de sempre, né? Vai ficar como aguardando envio, vocês vão poder, então, consultar e transmitir. Não precisa nem verificar, porque vocês não têm os dados, né? Vocês simplesmente vão marcar aqui, clicar com o botão direito e enviar XMLs de terceiros, tá? A mesma coisa serviria para o ASO, que é o 2220. Ó, vocês também vão fazer isso. Assim como também pode na parte do ambiente, né? Também tem a opção do enviar XMLs de terceiros. Então, esses 3 itens, né, vocês podem ter esse envolvimento apenas de colocar dentro do sistema de vocês, assinar digitalmente, né, e fazer a transmissão. Então, o primeiro item ali, como eu citei, é o envolvimento total, onde vocês têm que pegar, fazer os cadastramentos, ler os laudos, né, cadastrar, colocar tudo direitinho dentro do sistema, que a gente já vai ver em seguida, e aí depois transmitir para o e-social. O segundo é fazer uma importação. Então, vocês não precisam fazer nada, nenhum cadastro, né? Vocês só vão importar o XML e transmitir. Como eu disse, essa importação não vai cadastrar nada dentro do NDP. Ela só vai ler o XML. A partir do momento que ela lê o XML, vocês vão poder transmitir. E a outra que eu brinco, né, que é o sem envolvimento, né, nenhuma ação necessária, porque será realizado, vamos dizer assim, entre aspas, automaticamente. Como assim automaticamente? A clínica vai fazer tudo. A clínica vai cadastrar as informações, a clínica vai fazer o laudo, a clínica vai fazer o ASO, a clínica vai fazer toda essa parte para vocês. E eles vão transmitir também para dentro do e-social. Por isso que eu brinco que ela é automático, né? Porque quando vocês entrarem no portal e consultar a parte de saúde e segurança do trabalho, a informação já vai estar lá. Já vai ter sido enviado por essa clínica. Então, vocês não tiveram nenhum envolvimento com relação a isso. Então, são essas 3 maneiras que vocês podem fazer. Envolvimento total, importação só do XML ou sem nenhum envolvimento, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho de cada um dos eventos. O primeiro dele é o 2210, né, que é o que substituiu a CAT. Lembra a CAT que a gente fazia antes, pelo site do governo e tudo mais? Como é que vocês fazem? Vocês vão entrar no NDP, vão cadastrar a CAT, vou mostrar para vocês, há 2 caminhos para isso, né? Quando vocês transmitem essa CAT, o recibo que o e-social vai gerar, ele é o número da CAT para vocês, ok? Lembrando, né, que a CAT tem prazos que não foram alterados, né? Então, sempre que tiver alguma CAT, é o primeiro dia depois que ocorrido, e se for morte, envio tem que ser de forma imediata ali, né, se for dentro do ambiente de trabalho. Lá no NDP, há 2 caminhos que vocês podem fazer esse cadastro, tá? Um é entrando dentro do cadastro do colaborador, então vocês vão lá no cadastro funcionário, vão entrar em contrato, vão clicar em atalhos e vão clicar na opção CAT. Aí ele vai abrir a tela de preenchimento. Ou caso vocês, por exemplo, assim, Fabiana, eu tenho uma pessoa que cuida da parte de saúde e segurança do trabalho. O que vocês podem fazer numa situação dessa? Gerar um bloqueio dentro do sistema para essa pessoa não mexer nos cadastros. E aí vocês podem dar uma permissão dela mexer pelo cadastramento por fora. Então, que ela vai ter que ir lá em movimentações, saúde e segurança do trabalho, CAT. Até ele tem o QR Code ali para vocês poderem acessar esse mesmo material de onde cadastra a CAT, lá na nossa base de conhecimento, tá? E aí sim, vocês vão cadastrar a CAT, a transmissão dessas informações para dentro do e-social, né? Eu vou abrir aqui no sistema, aqui, ó, para vocês verem. Vocês vêm aqui em movimentações, ó, saúde e segurança do trabalho, e vai ter a opção ali da CAT, ó. Seleciona quem é o funcionário e clica em processar. E aí ele vai, ó, incluir e vai abrir os campos de preenchimento da CAT. E aí vocês vão colocar, ó, o registrador, tipo de CAT, aí vem todas aquelas informações que a gente precisa fazer o preenchimento, né? Vamos colocar o tipo de acidente, vão colocar onde é que foi o local de acidente dessa informação, as partes atingidas, né, e o atestado médico. O atestado médico, ele vai estar vinculado ao afastamento que vocês cadastraram junto no cadastro colaborador. Porque se esse funcionário sofreu uma CAT que é um afastamento, dentro do cadastro colaborador, vocês também vão cadastrar o afastamento. Vamos entrar aqui, ó, cadastro colaborador, vamos pegar o funcionário, modificar ele, vamos lá na guia contrato, e vamos entrar aqui na guia afastamento. Então, vocês vão incluir o afastamento para ele. E aí, quando vocês cadastrarem a CAT, vocês vão poder vincular com aquele afastamento. Como é que ele faz o vínculo? Como é que ele sabe que aquele afastamento vai pertencer a essa CAT? Quando você chegar nessa tela aqui, vocês vão preencher os dados, tá? E aí vocês vão colocar aqui o código CID da CAT ali, que aí, como vai ser a mesma data e o mesmo CID, ele vai habilitar para vocês poderem fazer o vínculo lá com o afastamento. Por quê? Porque quando vocês mandarem a CAT no 2210, tranquilo. Se vocês preencherem só essa tela aqui e não colocar aqui a informação do vínculo e afastamento, não dá problema. Ele simplesmente vai ser transmitido e vai validar o 2210.
Mas quando vocês forem mandar o afastamento no 2230, aí vai dar erro. Porque o que acontece? Quando você tem um afastamento que está relacionado a uma CAT, o 2230 ele precisa do vínculo da CAT. Então, ele não vai, ele vai mandar a CAT de novo? Não, ele não vai mandar a CAT. Ele vai mandar umas pequenas informações da CAT. E aí, então, no 2230 também tem que ter o vínculo com a CAT. Tá? Então, se eu botar lá que é um acidente de trabalho lá e não tiver vínculo com a CAT, tem um problema, né? Então, preencher essas informações aqui, né? Vai transmitir para dentro do e-social. Como eu falei, o retorno desse evento, ele vai gerar para vocês o quê? Um identificador, né? Essa numeração vai ser o número da CAT. Então, esse vai ser o número de registro da CAT. O recibo do e-social é o número da CAT. Tá? Depois disso, a gente tem o quê? As condições, né, de ambiente de trabalho. O que são as condições de ambiente de trabalho? É o local onde o funcionário está exposto. Essa aqui é uma parte bem importante, né, principalmente para quem está exposto a algum risco, né, para poder depois fazer um requerimento de uma aposentadoria especial, ou algo do gênero. Né? Um dos objetivos dele é substituir o PPP de papel, eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Ele sempre tem, né, que ser enviado já, claro, no início da obrigatoriedade da SST, mas isso já foi, né, já foi essa parte do faseamento, né. Na admissão do trabalhador, então, quando vocês cadastrarem o funcionário, você já pode depois encaminhar qual é a exposição de risco que ele tem, e toda vez que vocês tiverem alguma mudança também no ambiente. Então, por exemplo, o ambiente que o funcionário trabalha sofreu uma alteração que vai mudar o risco, precisa ser informado o e-social. Ele trocou de função, o funcionário trabalha numa função X e ele foi para a função Y. Também vai ter que modificar, também vai ter que enviar o 2240 para dentro do e-social para poder informar para o governo que houve essa alteração. Ah, Fabiano, fui lá e o funcionário mudou de função. Eu tenho que ver se não vai mudar a exposição de risco dele. Um exemplo. O funcionário trabalha lá na linha de produção. Tá? Então, ele opera a máquina, alguma coisa, tem uma periculosidade envolvida nisso. Então, o ambiente dele é uma exposição ao maquinário, né? Então, ele tem uma exposição com relação a isso. Ele recebe periculosidade e tudo mais. Há um risco que está ocorrendo. Aí ele é promovido a gerente, algum administrador, alguma coisa, e ele sai, né, do ambiente de risco, ele vai para dentro do escritório. Então, há uma mudança com relação à condição de trabalho dele. Então, nisso, eu preciso informar também o e-social com relação a isso. Então, é sempre até o dia 15 do mês subsequente. Então, ocorreu uma alteração hoje, por exemplo, dia 17/7, então até o dia 15 do próximo mês, né, até o fechamento da próxima folha, eu tenho que fazer essa comunicação para dentro do governo. Então, o PPP físico, ele continua válido até o período de 31 de dezembro de 22, então até ali ele precisa ser emitido, e depois disso, ele vai ser, aí vira pelo PPP online, tem um site do governo lá, se vocês colocarem no Google lá, PPP online, vocês vão cair lá nesse site onde vocês conseguem emitir agora ele, baseado nos dados que vocês estão alimentando dentro do e-social. Essa parte do SST era uma parte que precisa de bastante cadastro, tá? Dentro do INDP para poder funcionar. Porque, né, como vocês viram, né, ela tem uma série de responsabilidades com relação a isso, né? Então, dentro do INDP, vocês precisam cadastrar um ambiente, né? O que seria o ambiente, né? A sala onde a pessoa está trabalhando. Né? Quais são os riscos daquela sala? Aquela sala tem uma serra, aquela sala tem uma máquina, aquela sala tem uma máquina de solda. Aqueles são os riscos, né, que vai gerar. Então, vai gerar risco de exposição a algum ruído físico, biológico. Qual é o monitoramento desses riscos, né? Informações sobre o controle dessas exposições, como é que está sendo feita essa monitoração, qual o plano de ação que a empresa está tomando, né, com relação a isso, para evitar acidentes, evitar uma exposição de risco maior ao colaborador, e depois a gente tem que vincular tudo isso ao cadastro de funcionário também. Então é um cadastro bem simples e nem um cadastro muito rápido de ser efetuado. Tá? Então uma das primeiras partes, né, é o cadastramento lá do ambiente de risco, onde vocês vão informar. Detalhe, né? O ambiente nem sempre quer dizer que é na própria empresa do funcionário. Esse ambiente pode ser também numa obra ou num tomador. Por exemplo, pega uma empresa de vigilância. A pessoa trabalha na empresa de vigilância, mas tem uma exposição de risco ao local onde ela está trabalhando, lá no banco, no shopping, em algum lugar que ela está. Então, o local de trabalho dela, onde ela está exercendo a sua atividade, é o ambiente de risco dela. Né? Então, o primeiro lugar que vocês vão fazer, vão cadastrar o ambiente, os funcionários, porque pode ter mais de um funcionário vinculado ao mesmo ambiente, vão botar uma descrição daquele ambiente, uma descrição física do ambiente, para poder, então, começar a cadastrar os riscos, né? Então, dentro dos riscos, a gente tem mais um monte de informações que vocês vão colocar. Se ele é quantitativo ou qualitativo, qual o agente de risco que está sendo tratado, quais as funções que estão expostas naquele ambiente de risco, quais são as fontes que geram esses riscos, os meios de propagação, efeitos à saúde, né? As medidas de controle, as avaliações, então tudo isso, pessoal,
tem que ser preenchido e tem que ser mandado para dentro do e-social. Então, lá dentro do monitoramento de risco, né, vocês vão poder preencher lá, então, qual é o monitoramento de risco que está sendo feito, qual a exposição, qual é a interpretação e qual a conclusão dos laudos. Tudo isso tem que ser preenchido lá também. E também tem o plano de ação, né? Qual é o plano de ação que a empresa está tomando com relação a esses dados. Abrindo aqui no sistema, ó, vocês vão entrar aqui na parte de saúde e segurança do trabalho, e aqui vocês vão começar a fazer os preenchimentos. Então, o que vocês vão vir aqui, ó? Ambiente, né? Dentro do ambiente aqui, ó, vocês vão colocar uma descrição. Aí depois vocês vão colocar o risco e o responsável. Dentro do risco aqui, vocês vão incluir as informações com relação a isso, né? Se ele é quantitativo ou qualitativo. Quais são os agentes de risco? Olha só a quantidade de agentes de risco que tem. Tem que saber o que vai colocar, porque isso aqui são tudo códigos que vai para o governo. Então, tem uma série de códigos aqui que pode ser adotado. Aí vocês vão colocar quais são as funções que estão sendo expostas àquele risco, o fator que está gerando o risco, o meio de propagação, o efeito à saúde, as medidas de controle. Na medida de controle, vocês vão dizer se fornecem EPIs, se não fornecem EPI para o colaborador, né? Aqui, depois eu vou fazer um parênteses sobre EPIs também, tá? E as avaliações clínicas, tá? Depois disso, vocês vão ter que cadastrar o quê? Vocês vão voltar aqui no Saúde e Segurança do Trabalho e vão cadastrar o monitoramento de risco. Vocês têm que incluir o monitoramento, vão dizer qual é o ambiente, quem é o responsável, se é para um trabalhador ou para vários, aí não precisa selecionar, vão marcar as opções e colocar a interpretação e a conclusão do técnico. Resolvemos? Não. Depois ainda, vocês têm que cadastrar quem? O plano de ação. Aí vocês vão vir aqui e vão incluir o plano de ação também. Vou colocar qual é o ambiente, o responsável, o plano de ação e a situação desse plano de ação. Aí sim vocês começam a ter algumas informações pré-preenchidas, né? Para depois entrar no cadastro do colaborador, né? Se não me engano, o próximo slide fala disso. Ah, não, tem o cargo ainda. Aí vocês vão entrar aqui no cadastro funcionário, aqui, ó, vão ter também o cargo dele. Dentro do cargo, vocês vão poder colocar uma descrição da atividade dele. Então, vamos pegar aqui o auxiliar, ó. Dentro do cargo, vocês também podem colocar uma descrição da atividade que também está relacionada ao risco que ele está exposto. Porque quando vocês criam uma função, né, vocês vão poder botar aqui, se ele é auxiliar de nível 1, nível 2, e aí vocês vão poder colocar uma descrição. Por que uma descrição é importante? Porque, de repente, o auxiliar de escritório nível 1, ele não tem exposição a uma mesma máquina que um outro tem. Então, o risco deles pode ser um pouco diferente. Quando vocês preenchem os riscos lá, automaticamente ele vai vincular a essa coluna aqui. Para depois poder, então, fazer o quê? O vínculo no funcionário, né? Então, vocês vão vir aqui, ó. Vão entrar aqui em ambiente. Dentro de ambiente, vocês vão clicar em incluir. Vão dizer a partir do que momento que ele está exposto àquele risco e vão colocar o ambiente para poder colocar essas informações, tá? E aqui vocês vão sempre adicionando, então, as informações. Nunca excluam, tá? A não ser que esteja errado, obviamente, né? Mas se o ambiente... o funcionário estava no ambiente X. Ele foi para o ambiente Y, aí vocês incluem e ele vai passar para aquele outro ambiente ali, a exposição de risco dele. Porque isso é um histórico, né, que está acontecendo dentro do colaborador. Então, por isso que é importante essa parte aqui do cadastramento, né? Lembra que eu falei dos EPIs? Tá? Dentro do sistema, vocês podem cadastrar os EPIs. Ah, Fabiano, então toda vez que eu entregar um EPI para o meu funcionário, ou ele devolver o EPI, eu preciso notificar o e-social? Não. Quando vocês cadastram ali a exposição de risco, vocês vão dizer se fornece um EPI ou não. Mas eles não vão fiscalizar EPI por EPI para saber se o funcionário recebeu ou não. Quando é que eles vão fazer essa fiscalização? Quando eles forem na empresa para poder atuar na empresa. Aí sim, por exemplo, eles receberam uma denúncia, né, por alguma inconformidade, alguma coisa errada, aí eles vão até a empresa lá. Quando eles chegarem na empresa, eles vão ver se os funcionários estão usando os EPIs e aí sim vão solicitar para vocês os laudos de EPIs. Porque para o governo só vai a informação se tem ou não tem EPI. Pronto, mais nada. Mas dentro do INDP, aí sim vocês vão poder cadastrar toda a parte de EPIs, né? Vocês vão vir aqui, ó, dentro da parte de EPIs, e vão poder cadastrar toda a parte de EPIs para o funcionário. O sistema, ele gerencia o estoque de EPI, tá? O custo dos EPIs, e tem relatórios para essa parte também, tá? Então, vocês podem colocar as informações do EPI, qual é o tamanho, qual é a marca, qual é o modelo desse EPI. Vocês vão poder dar baixa
devolução, tem relatórios para o funcionário assinar. Fabiano, eu não vou cuidar da parte de saúde e segurança do trabalho aqui da empresa ou para as empresas que o escritório presta serviço. Mas a gente queria ter um controle dos EPIs que a gente fornece, porque quando o funcionário vem aqui fazer uma entrevista e ele sai contratado, a gente já fornece esses EPIs. Não tem problema. Por mais que vocês não estejam fazendo essa parte para dentro do e-social, vocês podem cadastrar os EPIs dentro do INDP e depois entregar para eles laudos para poder assinar e ter esse controle dentro do sistema de vocês, por mais que não estejam cuidando da parte de saúde e segurança do trabalho. Ainda falando da parte de riscos e tudo mais, né, tem os ASOS também que vocês vão transmitir para o e-social, né, se vocês não têm uma clínica cuidando disso. Então, dentro do cadastro do colaborador aqui, ó, vocês também vão poder cadastrar os ASOS admissionais, periódicos, troca de função. Também tomem cuidado com relação a isso. Por quê? Quando vocês cadastram um ASO dentro do funcionário, vocês vão poder colocar os exames que eles fizeram. Tem exames que é periódico, ele vai fazer daqui a um ano de novo. Mas tem exames que, dependendo do serviço ou da atividade que o funcionário exerce, né, ele vai ter que mandar para isso, ele vai ter que fazer de uma forma mais recorrente, né? Então, quando vocês cadastram um exame dentro do sistema, aqui, ó, aqui tem a lista aqui, ó, dos exames, quer ver, ó? Então, aqui tem a lista de todos os exames que vocês podem colocar para ser informado. Aqui embaixo, vocês vão dizer quem é que precisa fazer esse exame, com qual tipo de situação precisa fazer o exame e de quanto em quanto tempo esse exame precisa ser refeito. Então, o sistema também gerencia isso para vocês, tá? Então, caso vocês tenham que cuidar da parte também dos ASOS, vocês podem cadastrar tudo dentro do INDP, e aí, com isso, vocês podem depois estar monitorando para ver se o sistema vai alertar vocês se o ASO está expirando ou não, ou se tem algum exame que está expirando. Vamos supor, o Fabiano foi lá e fez o ASO dele. Só que o ASO dele tem validade de 1 ano, o periódico. Perfeito. Mas tem um exame de sangue que ele precisa fazer de 6 em 6 meses. E aí o sistema vai te alertar dizendo que, olha, passou, já faz 6 meses e ele está estourando o prazo de 6 meses e tem que fazer esse exame de sangue de novo. Então ele vai também cuidar dessa parte para vocês. Fabiano, eu não cuido da parte de ASO, mas eu quero ter esse controle. Pode cadastrar também, tá? Mas caso vocês tenham uma clínica, aí vocês não precisam fazer toda essa parte cadastral ali, né? Claro, com tudo isso cadastrado dentro do sistema, né? Caso vocês queiram transmitir, é bem tranquilo, né? Lá dentro da tela do e-social, vocês vão botar as competências que as informações estão ocorrendo, né? E vão poder fazer a transmissão lá, né? Vai ter lá, então, o evento da CAT, o 2210, o 2220, que é a parte de monitoramento, né? Que é a parte do ASO, né? E o 2240, que é o ambiente. Obviamente, precisa ter cadastro dentro do sistema. Né? Cadastrou essas informações, vão colocar lá, exceto se vocês estiverem usando aquela opção da importação, porque tem um escritório que faz isso para vocês, mas não transmite, né? Ele fornece o XML. Mas, além disso, também tem a parte toda de relatórios, tá? Então, na parte de SST, vocês conseguem tirar bastante relatórios para poder estar entregando. Tem relatórios, tem ainda como gerar o PPP físico, né? Para poder gerar pelo sistema. Vocês conseguem, então, gerar a solicitação dos exames para o ASO, solicitar o ASO, para poder dizer se ele está ou não apto, né? O histórico do monitoramento biológico, os equipamentos de proteção, tem ficha de entrega, tem ficha de estoque, a listagem, o termo de responsabilidade, porque dependendo do EPI que vocês fornecem, ele tem que ter ele vai assinar um termo dizendo que ele vai cuidar aquele EPI, não é, e tudo mais. Não pode emitir um termo com relação a isso. E se vocês cadastrarem dentro do sistema o valor da compra daquele EPI, ele ainda faz uma planilha de custo também, para vocês poderem mostrar para a empresa quanto está tendo de custo com relação aos EPIs, né? Também tem ali a parte de listagem de CAT também, para ver todas as CATs cadastradas, né? Não está muito relacionado à parte de SST, né? Mas dentro do sistema, vocês também conseguem fazer todo um cadastramento, tá, de uniformes, né, para poder entregar para o funcionário. Por mais que ele não esteja fazendo parte dos EPIs, vocês também podem colocar isso aí. E desde a época, né, do Covid, lá também existe a parte de vacinação, onde vocês também podem colocar as vacinações que o funcionário fez ou não fez, até principalmente dependendo da atividade do funcionário, é interessante ter um monitoramento das vacinações para saber se ele tomou antitetânica, né, se ele tomou as vacinas corretas, para depois, se sofrer um acidente, alguma informação, a empresa está respaldada que de quanto em quanto tempo ele está com as vacinações em dias. Então, tudo isso também é importante, né? Como eu falei, né, isso também tem tudo no relatório. Só, claro, como eu citei, EPIs, uniformes, vacinações, essas informações, nada vai para dentro do e-social, tá? Isso fica só interno para vocês. Então, pessoal,
Tudo isso que a gente falou aqui é tudo a parte de saúde e segurança dentro do INDP. Tá? Como eu citei, há 3 caminhos que vocês podem seguir. Um com envolvimento total, onde vocês vão ter que entrar aqui na parte de cadastro, vão ter que vir aqui na saúde e segurança do trabalho, vão ter que vir no ambiente, colocar as informações do ambiente, fazer o preenchimento desses dados que estão baseados em cima de um laudo de um técnico, cadastrar qual é o risco que aquele ambiente está fornecendo ao colaborador, as funções, agentes de disposição, os meios de propagação, tudo isso vai ter que ser preenchido. Depois vocês vão ter que preencher, além disso, toda a parte do monitoramento de risco, plano de ação também, tá? Para poder aí sim começar a distribuir a parte de... não basta cadastrar, né? Depois de cadastrar, tem que vir dentro do colaborador e ainda fazer o vínculo no ambiente. E lembrando, lembra que eu falei lá naquele primeiro slide lá? Tem que cuidar sempre que não houver troca de função, se trocar a função ou se modificar o ambiente. Tudo isso vocês vão ter que notificar por e-social. Isso aqui é o 2240. Tem o ASO, né? Como eu havia citado ali para vocês. Então, toda vez que vocês cadastrarem um ASO, também vão ter que fazer toda essa movimentação para o colaborador. Né? Lembrando que dentro do ASO pode ter a questão dos exames, né? Para colocar os exames ali dentro. Caso vocês não tenham dúvida, pergunte para o médico do trabalho quais os exames que tem que ser feito, de quanto em quanto tempo tem que ser feito. Se é uma empresa que tem essas informações, melhor, deixa para a empresa, deixa para o médico dentro da empresa fazer o preenchimento, para ter esse controle, né? E aí poder fazer o encaminhamento. Cuidado com a CAT, se vocês não têm alguém cuidando dessa parte também, cadastrem a CAT, transmitam a CAT sempre que houver, vincule os afastamentos à CAT também, para poder emitir o 2230 corretamente, para o governo ter esses dados, porque é aquela história, a partir do momento que vocês assumem essa informação, a omissão também é responsabilidade de vocês. E aí volta a citar aquela parte dos EPIs, né? Dentro do sistema, vocês conseguem controlar toda a parte de EPIs, controle de estoque, né, e tudo mais. Caso você... Não, Fabiano, não vou cuidar da parte de SST, mas quero ter o controle dos EPIs, perfeito. Pode ter o controle dos EPIs sem problema nenhum. Cadastra aqui dentro do sistema e ele vai controlar desde o estoque até mesmo a questão do custo, né? Quando vocês cadastram EPIs, dependendo do que for o tipo de EPI, vocês podem colocar tamanho, quantidade por tamanho, até isso ele gerencia, PM, botinas, por exemplo, tamanho de botina, tudo isso ele vai gerenciar para vocês, além do custo. E tem os plus ali, que é os uniformes, e também as vacinas. Também tudo isso vocês podem controlar dentro do sistema, tá? Então, só recapitulando, envolvimento total, onde vocês vão ter que fazer todo o cadastro. Envolvimento parcial, onde uma clínica vai fazer toda a parte cadastral lá no sistema deles, e vocês não precisam ter nada disso dentro do sistema, mas no INDP, vocês simplesmente vão vir nos eventos, vão selecionar eles, vão clicar com o botão direito e vão poder importar e transmitir, tá? E a terceira via, que é onde vocês não fazem nenhum envolvimento com relação a isso, uma clínica que vai fazer esses laudos, essa clínica que vai transmitir essas informações para dentro do e-social, e essa clínica que vai cuidar de toda essa parte lá. Então, vocês não precisam fazer nada. Vamos dizer assim, em partes para o escritório contábil, né, é a melhor maneira. Então, o sistema trabalha de todas as maneiras, desde o técnico até o escritório, em própria empresa, onde a empresa só importa dados para transmissão, ou onde a empresa também não faz nenhuma informação, tá? Esse módulo está todo disponível para qualquer cliente, então se vocês são clientes da DataCentro, vocês conseguem usar todas essas funcionalidades, ela já está inclusa no pacote de todo mundo, então isso está tudo disponível lá por uso de vocês, tá? Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para falar do webinar de hoje, sobre a parte de saúde e segurança do trabalho. Então, fiquem atentos ali às redes sociais da DataCentro. Se alguém tiver alguma pergunta que eu saiba, eu vou poder responder ali, pode colocar no chat. Não é minha área também, saúde e segurança do trabalho, né? Mas alguma coisinha pode ser que eu consiga ajudar. Precisando de algum sistema da DataCentro, está ali o WhatsApp de contato também no nosso setor de vendas, o nosso Instagram, para vocês poderem seguir as redes sociais ali para acompanhar as notícias, né? Quando sai alguma live, alguma coisa assim do gênero. E também tem ali o nosso canal do YouTube, onde a gente também está publicando esses materiais, tá bom? Obrigado pelo carinho, pessoal. Abraço ali para todo mundo ali.